Então, nessa ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor senador Luiz Lindeberg Farias Filho. Senhor senador, Vossa Excelência foi arrolada como testemunha. Como testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir Vossa Excelência, porque assim dispõe a nossa lei, que se Vossa Excelência faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal. Dito isso, eu passo a palavra de imediato à defesa do senhor Antônio Palocci, que arrolou Vossa Excelência como testemunha. Bom dia, senador. Aqui quem fala é Alessandro Silvério, na defesa de Antônio Palocci. Bom dia. Senador, consta de vossa biografia política que no período de 2002 a 2004 o senhor fez parte do Congresso Nacional. Nesse período, Antônio Palocci exercia a pasta do Ministério da Fazenda. A pergunta é: qual foi a conduta do ex-ministro Antônio Palocci naquele período em que coincidiu com a sua atividade parlamentar? Olha, o ministro Antônio Palocci era um dos ministros mais respeitados do governo do presidente Lula ali. Tinha o respeito do Congresso Nacional, mas o respeito também da sociedade. Eu inclusive era até um crítico da política econômica naquele período do ministro Antônio Palocci, mas era um ministro talvez com o maior respeito de toda a sociedade naquele momento. É o momento em que o presidente Lula entrou, existia uma desconfiança em relação à economia, se ele ia conseguir fazer um bom mandato, e ele começou construindo o seu trabalho no Ministério da Fazenda, fazendo um grande superávit, passando confiança para o país, para o mercado. Então, eu sempre encarei o ministro Palocci com muito respeito. Tinha divergências pontuais sobre política econômica, mas eu acho que talvez fosse ali o ministro mais respeitado por todos. Eu falo por todos pela imprensa, pelo mercado. Era o ministro mais forte do governo do presidente Lula. Vossa Excelência tomou algum conhecimento de que o ex-ministro, naquele período em que ele era responsável pela pasta da Fazenda, defendeu interesses de determinadas empresas específicas? Eu nunca ouvi falar disso. Na verdade, nunca ouvi falar também do ministro Palocci se envolvendo em financiamento de campanha, em procura de empresas para financiar a campanha de quem quer que seja. Isso eu nunca ouvi falar, muito pelo contrário. Se tinha alguém no país respeitado naquele período todo, era o ministro Palocci. Senador, lhe farei uma pergunta bastante objetiva. O senhor tomou algum conhecimento do que o ex-ministro Antônio Palocci, naquele período, defendia interesses específicos das empresas do Grupo Odebrecht, mais especificamente da Braskem? Eu nunca ouvi falar nisso. Volto a dizer, eu como parlamentar, o que a gente tinha, a visão do ministro era a visão de muito respeito na sociedade como um todo. Eu nunca ouvi falar do meu envolvimento dele com o meu interesse privado. Senador, também consta de vossa biografia que no período em que Vossa Excelência foi ou ascendeu ao Senado da República, o ministro Palocci foi ministro-chefe da Casa Civil. Isso no primeiro mandato da então presidenta Dilma. Isso. A pergunta que eu faço é a seguinte: o senhor sabe se nesse período em que Vossa Excelência estava no Senado, o senhor Antônio Palocci lhe procurou pedindo que Vossa Excelência propusesse emendas parlamentares que pudessem, de certa forma, beneficiar determinadas empresas em específico? Alguma vez ele lhe procurou com esse intuito? Não, de forma alguma. Eu nunca ouvi isso. O ministro Palocci era um ministro muito reservado, tinha um papel importante no governo. Eu também, como senador, muito perto aqui do governo, nunca ouvi falar nada sobre o Palocci, de relacionamento com grupos privados. Ele nunca me pediu nada. Isso eu queria deixar bem claro aqui.
Na verdade, a outra pergunta é uma pergunta bastante objetiva, mas ela é mais específica ainda. Faria a mesma pergunta anterior, mas se em algum momento ele pediu algo em benefício das empresas Braskem ou de alguma empresa do Grupo Odebrecht. Em nenhum momento ele me pediu nada sobre a empresa Odebrecht ou Braskem. Senador, eu agradeço a vossa disponibilidade. Sem mais perguntas, Excelência. Demais defensores sem alegações? Ministério Público? Sem perguntas. Assine a acusação. Sem perguntas. Certo. O juiz também não tem questões a serem colocadas, então declaro encerrado o depoimento do senhor senador Luiz Lindenberg. Hoje tem uma perguntação.